Olá, minha gente! Olá, nós aqui! Chegamos aqui às 18h02. 18h02. Tô eu, Fátima Fernandes Cristo, geriatra, cardiologista, coordenadora do Ponte de Idoso, com muito orgulho. E aqui agora com a doutora Tatiana Hertal, nossa Olá, pessoal, boa noite. neuropsicóloga, que é a neuropsicóloga do Point de Idoso, né? Com muito orgulho para nós. E nós vamos falar hoje sobre saúde mental. Mas olha só, em tempo de coronavírus, porque saúde mental a gente pode falar aqui o dia inteiro que a gente tem assunto, né? Mas o que é importante a gente dizer é que a gente está falando nesse momento focando na questão do confinamento, na questão da quarentena. E como nós somos do Ponte de Idoso, a gente sempre explica para as pessoas que nós somos uma equipe especializada em idosos. Então, nós temos vários profissionais que falam, né, que inclusive atendem aqui no Ponte, eu estou inclusive aqui na sede do Ponte de Idoso agora, atende aqui na nossa sede, todos esses profissionais que vocês vão estar aí nas lives, são profissionais, fazem parte do corpo clínico, né, do corpo técnico, como a gente chama, do Ponte de Idoso. E essas pessoas, elas, o que eu quero dizer é isso, nosso foco é idosos. A gente sabe que tem muita gente aí que fala de criança, tem muita gente aí que fala de adolescente, tem muito assunto para falar mesmo, a gente sabe, mas o nosso foco é, primeiro, idosos, né? Ponte de idoso, idosos. E segundo, nós estamos focando essa época também na questão da quarentena, né? Nesse isolamento, né? Que nós estamos todos isolados, então a gente está muito preocupado com as pessoas. E aí eu já quero deixar aqui na minha página do Facebook. A gente tem feito na minha página por enquanto, mas depois a gente vai fazer na página do Ponte de Idoso, porque, como eu disse, a gente está aprendendo, né, a mexer com tudo isso, com essas ferramentas, e a gente está realmente começando. Então já tem lá uma live que a gente fez, né, até comigo, sobre isolamento, desse isolamento que está acontecendo, a questão médica, né, no físico, no emocional. A gente fez um apanhado geral. Já tivemos ontem com a nossa nutricionista, Cláudia Azevedo, que a gente falou sobre nutrição. Foi muito legal que a Cláudia ainda trouxe legumes, frutas, água, tudo para exemplificar. Eu achei assim o máximo. E hoje, né, depois eu vou falar dos próximos, que a gente já tem a dentista essa semana, tem o fisioterapeuta essa semana, mas hoje a gente vai falar com muito orgulho aqui sobre a questão do emocional, né, que é uma coisa que a gente sempre na geriatria e gerontologia nos preocupa muito, né, o emocional de um modo geral, principalmente nesse tempo de confinamento. E a gente vai falar sobre isso, e eu te disse já em outros vídeos, né, dizendo que nós estamos hoje na contramão de tudo o que nós pregamos a vida inteira para a geriatria. Eu tenho 37 anos de geriatria e gerontologia e sempre preguei que as pessoas têm que sair de casa, os idosos têm que se interagir com a família, com os filhos, com os amigos, sair, passear, dançar, namorar. Tanto que o slogan do Ponte de Idoso é sai de casa, idoso. E agora a gente tem que dizer, não esquece tudo, pelo menos por enquanto, não sai de casa, fique em casa, que é um ato, como diz, de amor. Vamos ficar todos em casa, porque afinal de contas em casa você está protegido. Quer dizer, aí a gente fica pensando, a gente que é profissional de saúde, né, Tatiana, fica pensando, como é que está Isso a aí. cabeça desse pessoal e o preço que a gente vai pagar, ou está pagando já, dessas pessoas todas em casa. Então eu queria, né, dar as boas-vindas, nem digo, porque afinal de contas você também é, né, do Ponte de Idoso, você é Ponte de Idoso, mas de qualquer forma eu gostaria que a gente começasse, né, você falando um pouco, né, começando a falar sobre esse assunto que está nos preocupando muito. Doutora Tatiana Hertal, é com você. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Fátima. É um prazer fazer parte dessa equipe. Né? É um prazer pensar na saúde do idoso, pensar na importância. Ai.
Gente, acho que deu algum problema aqui. Tudo Deu? bem? Para mim tá tudo bem. Ah, então vamos lá. Ah, Né, a importância de fazer parte dessa equipe, de pensar na saúde do idoso, né? E é muito importante para mim também vir aqui falar sobre um assunto que é muito caro, é muito querido para mim, né? E assim, antes de começar, Fátima, eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade e agradecer também. Gente, espera aí, Pia. tem algum telefone tocando aí, Tatiana? Você sabe o que que Acho que quem sabe acontece? faz ao vivo, né? Posso só explicar uma coisa? O que está acontecendo é que os meus pacientes estão tentando entrar em contato através Ah, do meu Facebook. Aí ah, eles estão me ligando e dizendo, eu não estou conseguindo entrar, porque não é no meu, é no da doutora Fátima, pessoal, tá? Então, aham. assim, se for ajudar aí a... Então, vamos lá, né? Assim, então, falando nos pacientes, eu primeiro queria agradecer muitíssimo, porque foi um movimento muito legal quando a gente pensou nessas lives, né? E aí eu pensei, eu vou mandar para os meus pacientes, para os meus grupos de pacientes, o que que eles querem ouvir, né? Será que tem alguma sugestão, alguma consideração que eles, né, esperam ouvir de uma pessoa que estuda sobre isso, né? E foi muito bacana, Fátima, porque assim, eu recebi um monte de sugestões. Ah, eu quero saber sobre isso. Ah, meu marido isso, minha tia isso. Como é que eu faço isso? Então, assim, foi muito legal. Então, assim, primeiro eu quero agradecer muitíssimo assim, por esse retorno, que isso, assim, não tem preço. É muito importante para a gente, né? Agradeço demais. E em relação a esse isolamento, né, o impacto disso tudo na saúde mental, seja do idoso, seja da criança, do adulto, né, e puxando a sardinha aqui para a gente, né, que a gente hoje está falando do idoso, né, por conta do nosso trabalho com o idoso. Assim, não tem como a gente falar em tudo que a gente está vivendo agora e não falar em fragilidade emocional, né, em isolamento, até impacto financeiro para a família, né, a preocupação com isso, né, o desequilíbrio emocional. Né. Então, assim, é um momento em que, assim, a gente sempre no Point, a gente sempre fala muito, né, Fátima, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, da importância, como você estava falando, do idoso sair de casa, do idoso fazer atividades prazerosas e se movimentar, né? E numa situação como essa, né, que a gente está vivendo, realmente é nadar um pouco contra a corrente, né? É um movimento contrário. Então, assim, o paciente que já tem depressão, o paciente que já tem ansiedade, né, um público que tem um número muito grande de pacientes idosos que sofrem de insônia, que precisam utilizar medicamentos, né, para induzir o sono, para conseguir dormir melhor, para ter uma qualidade melhor de sono. Né? Então, assim, tudo isso só vem a somar a esses transtornos, a essa sintomatologia. E junto com isso, uma coisa que eu venho percebendo muito é o medo. Né? Assim, o medo, ele chegou, ele veio para ficar. E o medo, ele é paralisante. Né? Então, assim, é um medo de contrair a doença. Né? Principalmente, a gente está falando aqui para o público idoso, né? Para o familiar do público idoso, que é um cuidador ou que também é um idoso. Né? Então, assim, o medo de contrair, o medo de perder alguém que se ama, né? Então, esse sentimento paralisante do medo é um sentimento muito que fragiliza muito o idoso nesse momento. Né? Então, assim, eu percebo muito esse aumento dessa ansiedade, o aumento dos sintomas depressivos, né? Uma dificuldade enorme em pegar no sono, então uma insônia, né? A pessoa acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não consegue dormir mais, né? Então, assim, é um movimento que agora está muito aparente, né, no nosso público. Né? Olha só, deixa eu te perguntar, interromper para te falar uma coisa.
A Vanessa Bastos colocou aqui agora, boa noite, suas lindas. Amei o tema, boa vamos noite. lá. Mas ela pediu para você compartilhar a live no seu perfil, Tatiana. Eu não sei se você Ixi, pode como é que eu fazer faço isso. isso? Não Não sei sei. fazer Aí, vê se tem isso. alguém aí que possa fazer isso para você. Ah, mas tá tomando conta das crianças dela. A Ei, Tatiana tá com dois eu tô filhos em aqui casa. sozinha, Não, tudo bem. blindada. Depois Poxa a gente vida. pensa nisso, né? Como é que pode ser feita, compartilhar essa live aqui que você está Ô, falando aqui. Fátima, o point o compartilhamento também não está sendo feito no A point? Tatiana disse, a outra Tatiana, nossa Tatiana, né? Disse que ia É, compartilhar. Eu espero, não sei, porque eu não abri as redes sociais, eu não sei. Então a gente pede aí para ver se Tatiana, que está nos assistindo, compartilhe no Point de Idoso. Aí eu tenho que lembrar as pessoas que nos perdoem, né, se a gente realmente comete ainda alguns erros técnicos, embora a gente está até revolucionando, porque tem pessoas que estão entrando em contato comigo, perguntando como é que vocês estão conseguindo fazer essas lives no Facebook. Eu falei, eu acho que eu vou cobrar para poder explicar como é que se faz, porque não virar foi coaching, fácil. né, Fátima? Coaching. Terça-feira, exatamente. Terça-feira a gente penou aqui para entrar com o Vinícius, que era fisioterapeuta. A gente não conseguiu entrar. Eu até pedi 1000 desculpas a todo mundo. Tanto que Vinícius vai participar no sábado por causa disso. Então a gente também está aprendendo. Então é muito legal as pessoas comentarem, deixarem seus comentários. E aí a gente aproveita para dizer para as pessoas que, se quiserem, pode fazer pergunta, que eu leio aqui para a Tatiana, como eu fiz ontem. E dizer que a gente está aprendendo nisso tudo, né? Mas que está sendo muito, muito bom mesmo esses aprendizados, porque a gente está tendo a necessidade a gente sentiu, né, Tatiana, a necessidade de falar com os nossos pacientes, né? Porque o que eu observei, isso logo no início, para mim, né, que já tenho esse tempo todo de formada, e mesmo assim me desequilibrei totalmente no início, porque eram duas vertentes. A primeira, que eu, por ser médica, profissional, geriatra e tudo mais, aí eu estava realmente preocupada com os meus pacientes. Segundo, que eu já tenho mais de 60 anos, 61 agora, também tinha que preocupar, não podia ir para a linha de frente com aquela coragem, tudo, com aquele ânimo todo que eu sempre tive, e os meus familiares falando, então foi tudo assim muito difícil. Ao mesmo tempo eu queria falar com todo o pessoal, porque eu acho que o grande ponto disso, Tatiana e as pessoas que nos assistem, passar por esse momento é normal, né? Um momento de pânico inicial, mas a informação, e a informação correta, sem fake news, sem essas coisas loucas que aparecem aí na internet, falando um monte de besteira, as próprias reportagens dos jornais, né, jornalismo, aquela coisa de morre. Agora são as pessoas que morrem, os cadáveres, um em cima do outro. Eu cheguei em casa, ontem minha mãe estava apavorada com essa informação. Quer dizer, então melhor é nem assistir muito jornal, porque as pessoas estão entrando em pânico. E eu acho que o pânico, e isso que eu queria colocar para você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A falta de informação, porque é uma coisa muito nova. Todos nós estamos vivendo uma coisa inédita. Tanto a população, como qualquer profissional, como os profissionais de saúde. É uma coisa muito nova para todos nós, né? Porque o próprio coronavírus, que a gente já conhecia antes, a gente, profissional de saúde, ele teve uma mutação, ele mudou. Então, a gente não sabe o que vem, o que veio, quer dizer, o que virá ainda. Então, é tudo muito novo. Agora, o que a gente tem batido nessa tecla, que são duas coisas. Primeiro, é evitar o pânico, né? Quer dizer, o pânico que a gente teve no início, mas agora, com o tempo, metabolizando tudo isso, é a gente fugir do pânico, desse desespero, dessa coisa toda, essa comoção toda. E a gente, em cima disso, a gente tem que pensar que a informação correta é que traz essa tranquilidade, essa calma, que é o que a gente está querendo fazer aqui, né, Tatiana? A gente está dando nosso tempo, né? A gente fica 1 hora aqui conversando com as pessoas, gratuitamente, exatamente com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas possível, exatamente porque essa é a nossa preocupação. Não é isso? Eu acho que a informação correta evita o pânico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
Até assim, é uma coisa que a gente tem visto, achei até interessante, esses dias eu tentei compartilhar uma informação, um artigo importante, que eu até depois vou falar sobre ele aqui, no WhatsApp. E eu não sei se vocês já perceberam, mas o WhatsApp ele limitou o número de compartilhamentos, né? Há um tempo atrás, né, quando começou a se falar a respeito das fake news, né, quando surgiu esse termo, né, eles fizeram uma pesquisa, qual era o público que mais compartilhava fake news. E o que eles viram é que o público idoso, ele compartilha muito fake news, né? Assim, a gente pode entender isso por milhões de coisas, né? Primeiro, é uma novidade. Então, assim, eu estou sabendo uma informação, caramba, eu tenho que falar para as pessoas, né? Eu quero participar dessa informação, né? Então, eles começaram a tentar criar filtros para diminuir essa quantidade de fake news, porque, na verdade, é muito difícil, né, uma pessoa que só tem acesso a, por exemplo, ao telefone, né, aquilo que chega, né, uma pessoa que não sabe pesquisar no Google informações importantes, que não tem um filtro melhor para receber aquela informação, ela fica extremamente limitada a essas informações que chegam, né? E assim, Fátima, ouviu uma informação de que estão colocando um corpo em cima do outro, de que está... Gente, qualquer ser humano na face da Terra vendo uma informação dessa vai ficar apavorado, é claro, né? E é claro que se você tem um pouco de empatia, né? Se você se coloca no lugar do outro, você vai ficar deprimido, você vai ficar triste, assim, não tem como, né? Então, assim, eu acho que os próprios recursos, os próprios dispositivos, eles já estão filtrando essas informações, né? E assim, o que eu posso falar para que isso diminua o impacto desse pânico, né? Que não tem jeito, porque assim, fake news, eu não sei o que tem na cabeça de uma pessoa, qual é o prazer mórbido que tem na cabeça de uma pessoa para montar uma informação assim, né? Mas você vai receber a informação. Então, o que é necessário que você faça é que você verifique a fonte disso, né? Então, pesquise, pergunte para os seus familiares, às vezes as pessoas mais jovens, que têm mais disponibilidade de acesso, né? Vai perguntar para um familiar seu ou para um amigo que é um profissional da área da saúde, um médico que você confia, né? Para que você tome cuidado, porque quando a gente compartilha isso, a gente está compartilhando ansiedade, a gente está compartilhando uma coisa muito ruim, né? Eu até comentei esses dias com uma paciente minha que estava falando exatamente disso, que ela tinha parado de ver televisão e parado, ela não queria mais saber de informação por WhatsApp, por nada, ela tinha saído de todos os grupos dela, né? E aí, assim, o que eu estava falando assim, quando você for compartilhar alguma coisa com uma pessoa, compartilhe uma coisa boa, uma mensagem boa, uma informação que vai acrescentar o dia daquela pessoa. Né? Porque você colocar uma informação que vai deixar a pessoa apavorada, assustada, como você ficou, será que vale a pena? Né? Será que eu quero para o outro o mesmo que está acontecendo comigo? Né? E o que eu tenho observado, quer dizer, na verdade, o jornalismo, né, com todo respeito aos jornalistas, eu não estou falando de todos, estou falando de modo geral, o jornalismo, ele vive disso, né, Tatiana? Ele vive de notícias, né? E quanto mais loucas forem as notícias, mais que tumultuem... quanto mais mexe com o emocional, né? Que causem comoção, seja discussões... Porque se você falar assim, por exemplo, um jornal, vai colocar na matéria do jornal, na capa do jornal, que olha, tá tudo bem. Eu não sei o que lá do país, aí as pessoas vão ter curiosidade de ler. E isso é técnica, e uma técnica psicológica, jornalística, que eles estudam até para isso, né? Quer dizer, então, não é nenhum que eu estou fazendo, não é nenhum comentário pejorativo, é apenas um comentário com pessoas que estão preocupadas com saúde mental, principalmente dos idosos, por isso que eu tenho pedido a eles, olha, evitem assistir esses jornais, sabe? Porque isso não acrescenta
muito a nossa rotina, a nossa vida. Pelo contrário, né? Como você bem disse, né? Prejudica. Agora, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para algumas pessoas, Tatiana, que estão nos assistindo aqui. Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que não entra aqui nos meus comentários. Mas eu posso falar, já falei da Vanessa, já falei da Leila, a Regina Bittencourt tem uma pergunta que eu vou te fazer. O Geraldo Magela Dutra também, um beijo para ele. Legal, beijo, Geraldo. Que é do projeto Bem Vividos também, estão dando aplausos pra gente aqui. Legal, gente, obrigada. Legal, né? O pessoal vai entrando, vai falando. Legal. E quem quiser pode ir perguntando, né? Eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver aqui da Regina Bittencourt, que ela diz que trabalha no CAPS e pela primeira vez ela está fazendo trabalho em casa. Ela tem recebido notícia de perda de colegas que ela trabalhou no passado. Então ela tem ficado muito ansiosa e com perda de sono. Olha só, a perda de colegas de trabalho. O que você poderia dizer para a Regina em relação a isso? Regina, assim, muito difícil, né? Assim, a gente pensar que como lidar com momentos de perda desse, assim, né? É para perder o sono mesmo, né? Assim, é uma queixa que eu tenho escutado demais dos meus pacientes e até pacientes jovens, né, com dificuldade de dormir. O que eu oriento muito, e Regina, espero que isso te ajude de alguma maneira, é que, assim, primeiro, né, assim, hoje a gente incluiu nas nossas rotinas do sono deitar com o telefone, né? Então a gente fica à noite deitado na nossa cama, fazendo um checklist do dia e um checklist das notícias, deitados no nosso telefone, né? Deitados na cama vendo os nossos telefones. Esse é um hábito péssimo, péssimo para o nosso sono, porque é um momento em que a gente deveria estar fazendo um movimento contrário. A gente deveria estar dando a mensagem para o nosso corpo, assim, cara, é hora de relaxar. Vamos desligar, vamos aproveitar esse momento para se curtir, né? E se permitir, assim, sabe aquele movimento gostoso do soninho, que a gente vai entrando, né? Assim, a gente está perdendo esse movimento. Muitas vezes a gente dorme com o telefone nas mãos, a gente dorme com o telefone ligado. Que doideira, sabe? né? Essa coisa ruim do modernismo. Pois às vezes a gente nem diminui o nosso telefone. A gente dorme com o telefone na cabeceira e cada vez que a gente recebe uma mensagem, o telefone acende ou vibra, né? Então, assim, primeiro de tudo, o dia já está super difícil, está difícil demais viver esse momento. Não leve para sua cama, para o seu momento de descanso, para o momento merecido do seu corpo, esse tipo de notícia, né? E, assim, uma outra coisa que eu também, assim, eu particularmente uso muito na minha vida, assim, gosto demais, que é a meditação, que é a yoga. Hoje em dia, você tem diversos aplicativos, Regina, não posso citar os nomes aqui, né, mas tem vários aplicativos gratuitos de meditação guiada. Então, ao invés de você deitar na sua cama e ligar o seu telefone para ver ou ouvir esse tipo de notícia, bota o fone, deita na sua cama, bota uma luzinha gostosa, toma um banho, fica cheirosa, se curte, sabe? Deita na sua cama, faz uma meditação guiada, respira, pensa nas coisas boas que aconteceram no seu dia, pensa na gratidão que você tem por estar vivo naquele momento, por tudo que você tem hoje, né? Que eu acho que isso tudo só vai somar. E uma coisa que eu tenho observado também, Tatiana, é que muitas pessoas que têm esse cunho, né, tem essa formação religiosa, pelas igrejas estarem fechadas, os templos, enfim, tudo está fechado, as pessoas estão ficando assim muito angustiadas também, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu tenho sentido também muita falta de ir para minha igreja, sabe? E aí o que acontece? Eu mesma descobri, né? Existem missas, cultos, tudo online hoje. Sim, né? uma ótima iniciativa. As pessoas podem entrar, e eu tenho dito, inclusive, muitas pessoas, às vezes, elas não têm, por exemplo, idosos. Muitos idosos hoje estão aprendendo a lidar com telefones, com as redes sociais. Isso está sendo maravilhoso.
né? A minha mãe mesmo, que tem problema de visão, tá lá descobrindo o WhatsApp, não sei o que, tem sido engraçada dela. Isso é muito bacana. Ela descobrindo, e mesmo com problema de visão, eu acho assim, uma graça. Mas tem gente que não tem... inclusive, só uma parêntese. O Point de Idoso oferece cursos para as pessoas aprenderem, idosos aprenderem a lidar com as redes sociais, né? Para poder trabalhar, para aprender, porque isso é muito importante hoje. Às vezes ele tem um celular e não sabe, né? O familiar dá o celular, não tem nem paciência, nem tempo para poder explicar. Então a gente tem no Ponte de Idoso também essa preocupação. Quer dizer, quando não voltarem nossas atividades, a gente vai voltar com os nossos cursos. Aí tem curso de automaquiagem, cursos, né, de smart, tem um curso de um monte de coisa. Isso aí. E a gente, né, no Ponte de Idoso, a gente quer exatamente isso. Então esse é um dos cursos. Mas eu digo também, quem não tem possibilidade, às vezes, ou realmente de ler ou de entender do celular, eu tenho pedido, redes sociais, eu tenho pedido aos familiares para poder mostrar para a pessoa, né? Pega o tablet, ou pega o computador, ou pega o celular, abre na frente da pessoa e deixa ela ali assistindo, né? 1 hora ou mais o culto dela, ou a missa dela, ela vai sentir, né, mais calma. E é interessante, né, Fátima, porque assim, a religião, ela vem mudando muito ao longo do tempo, né? Mas assim, os nossos idosos hoje são muito religiosos, né? Ainda tem a questão da missa diária, né? Muitos assistem missa todos os dias pela televisão, né? Então, assim, a religião, sem dúvida alguma, ela é importantíssima, né? Você tem que ter fé em alguma coisa, porque numa situação como essa é o que te acalenta, né? Você acreditar que tem alguém te olhando, alguém cuidando de você, né? Te protegendo. E olha, eu tô recebendo aqui ainda um monte de gente, não dá para falar todo mundo, é muita gente. É o Jorge que parabeniza a gente. E peraí, entrou um negócio aqui na minha tela. O Jorge Batista que parabeniza a gente. A Frida também, Barros. A Ângela Machado. Agora veio, inclusive, a Maria Auxiliadora Saad, que é uma querida, uma pessoa maravilhosa, que botou aqui a pergunta. Difícil é desligar o celular tendo pais idosos em outra casa. E se precisar de mim à noite? Olha só, que dilema. Pois é. Maria Auxiliadora, que difícil, né, Auxiliadora? Pois coisa complicada. E aí, é difícil. É difícil, né? Assim, eu entendo esse movimento, né? Porque é um movimento de cuidado, né? A gente está falando de amor, de cuidado, né? É como uma mãe que o filho sai de madrugada e fica com o telefone ligado até o filho ligar ou dar notícias, né? Porque, na verdade, a gente fica sempre muito preocupado da pior coisa acontecer, né, Fátima? Por isso a gente faz esse movimento, né? No caso de um familiar idoso, doente, sem um cuidador junto na casa, né, não tem muita saída, né? Você precisa ter esse tipo de funcionamento, né? Porque de repente você ficaria até mais preocupada, Maria Auxiliadora, se você desligasse o telefone, por exemplo. Não ia nem né? Você não dormiria, não é? Mas assim, meu Deus, e agora, o que pode estar acontecendo? O telefone passa a noite inteira desligado, não é? Tranquilo. Agora se eu imagina. Desligar, fica fantasiando, né? Então, e a cabeça da gente não pode alimentar, né? E a Auxiliadora está falando aqui, parabéns, vocês são super queridas também. Obrigada, Auxiliadora. Que legal, obrigada, gente. A Magali obrigada. Baixo também está mandando parabéns. E a Regina Bittencourt, aquela que você respondeu agora há pouco, sim. Está tendo os falecimentos, ela botou aqui, obrigada pelas sábias palavras. Eu vou passar a agir assim a partir de hoje. Legal. Beijos para vocês. Beijo, que bom que a gente está ajudando. Legal, ótimo. Isso, saber que esse nosso bate-papo aqui está ajudando. Agora eu tenho umas perguntas aqui para você, que a nossa produção fez. Vamos lá. Aí diz assim, quais medidas, doutora Tatiana, para diminuir esse impacto social, além do que você já falou várias, né? Mas você tem mais alguma dica aí, mais alguma medida para a gente diminuir esse impacto?
Pois é, assim, né, Fátima, assim, medidas a gente tem muitas, né, assim, depois se alguém se interessar, né, tem umas semanas atrás eu gravei um vídeo para o Point, está lá na página do Point, falando um pouquinho das questões práticas e de como a gente pode lidar para diminuir a ansiedade nesse período, né, quem tiver Só uma interesse é coisinha, o legal. point, quando a gente fala point, para quem não sabe, é o point do idoso. É o Isso, nosso point do ponte idoso. do A gente idoso, está isso, habituado entre nós a falar point, né? Agora é o point do do idoso. idoso, Assim, aí você isso. botou lá na página do point do idoso, do Isso, então, point. isso, do Ponte do Doce. Então, assim, tem um vídeo falando um pouquinho dessas orientações, que, assim, brevemente eu vou falar aqui, que é a questão da manutenção da rotina, né, de tentar criar dentro da sua casa um ambiente que seja um ambiente harmônico para você. Organize as suas coisas, as suas pendências, as suas papeladas, os seus documentos, né? Na medida do possível, faça um exercício, um alongamento, né? O Vinícius vai vir aí falar sobre isso, é Isso, nosso importantíssima a fisioterapeuta, manutenção, né? né? O fisioterapeuta do Ponte do Idoso, você manter o seu corpo ativo, né? Manter o seu corpo em movimento, né? Então, essas medidas práticas são importantíssimas. Né? E uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho também orientado os meus pacientes, é que assim, a gente fica o tempo todo falando assim, fica calmo, vai passar, fica calmo, né? E assim, tá, fica calmo. E aí? O que é isso? Fica calmo, né? Como se fosse um mantra, fica calmo e eu consigo Como se ficar fosse calmo, fácil, né? A né? chave Fico do liga e calmo, desliga. né? Assim, fico milionário, fico calmo, né? Fico loura de olho azul, né? Mas assim, o que eu tenho falado muito, que assim, faz muito sentido para mim, enquanto pessoa, e para mim, enquanto terapeuta, que é assim, não adianta você querer ficar calmo. Você tem que buscar a calma. Esse movimento é um movimento totalmente diferente. Quando a gente busca a calma, o que a gente está fazendo? A gente está aceitando as incertezas, aceitando aquilo que a gente não tem controle, né? E tentando focar naquilo que realmente me compete, naquilo que realmente eu posso mudar, agir, pensar, né? Porque quando a gente fica tentando manter a calma, né? E começa a buscar a calma, só que a gente está pensando no problema do mundo, pensando em como vai ser daqui a um mês, e como é que eu vou pagar a conta, e como é que os lugares vão começar a abrir, e como vai ser, e se faltar isso. Quando a gente faz esse movimento, a gente está lidando com tudo aquilo que a gente não tem resposta. A gente tem resposta para isso? Não, lógico que não. Não tem. Então, assim, o que a gente precisa ter, assim, colocar dentro da gente e aceitar é que as incertezas, elas estão aí e a gente não vai dar conta de responder, não vai dar conta de lidar. Lidar com incerteza e querer controlar aquilo que não é controlável vai gerar na gente mais ansiedade, mais insônia, mais medo, né? Então, o que a gente precisa fazer é aceitar isso e começar a orientar o nosso comportamento, os nossos pensamentos para aquilo que nos compete. O que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo meu vizinho? O que eu posso fazer pelo meu familiar? O que eu tenho controle. Sabe, Fátima? É isso assim que eu tenho orientado as pessoas. Busque a calma. Não tente ficar calmo, busque essa calma dentro de Esse você. é muito legal. E eu tenho dito também para as pessoas viverem um dia de cada vez, né? Aliás, é Isso, uma coisa que eu levo para a minha vida pessoal também. É você viver um dia de cada vez. Porque a gente hoje está falando de coronavírus, tudo bem, que é uma coisa louca, que ninguém esperava. Como a gente, um mês, 2 meses atrás, a gente jamais imaginaria, no maior dos nossos delírios, a gente poderia imaginar que a gente ia passar por um negócio desse, né? Quer dizer, sim. tipo filme de ficção científica, né? Todo Impensável, mundo de né? máscara no meio da rua. Quando é que vão Olha, subir os créditos, né? então é muito doido realmente. Mas, de qualquer forma, se a gente, como você disse, na nossa vida pessoal, de outros momentos que a gente já viveu, que a gente não viveu só isso, né? Eu ainda digo o seguinte, quantos idosos que têm 60 anos de vida, 60 anos de história, 80 anos de Sim, vida, 80 anos de história, né? Quer dizer, quanto mais se vive, mais idade se tem. Então,
quantas e quantas dificuldades esses idosos de hoje, de 80, ou que seja de 60 ou de 90, já passaram. Já viveram. Na vida, que passaram. Eles nem lembram mais disso. Sim. Que passou, fica assim uma leve lembrança, né? Uma leve lembrança. Então isso daí também vai passar. Agora, se a gente ficar vivendo, né, aquela coisa forte, aquele, né, como você falou, amanhã como é que vai ser, depois da manhã, daqui a um mês, aí a gente vai realmente dando uma desequilibrada geral. Então, acho que é viver um dia de cada vez mesmo, porque a preocupação da gente, eu tenho dito muito isso, porque eu como médica, né, me preocupa muito porque a medicina foca muito no corpo físico, né? Mas a gente na geriatria e gerontologia, a gente foca no todo. Então a gente vê a pessoa como um todo. E a saúde mental, né, o equilíbrio mental sempre pautou a minha linha de raciocínio médica, né? E você sabe disso, que você me conhece, sabe disso. A gente por diversas vezes conversou sobre isso. Uma pessoa bem emocionalmente, o corpo dela fica bem equilibrado. Quer dizer, a gente sabe que a pessoa pode ter uma hipertensão, pode ter um diabetes, mas ele fica equilibrado com medicamento, por pouco, às vezes até com pouco medicamento. Agora, quando a pessoa está mal emocionalmente, desequilibra tudo. Desequilibra a diabetes que estava controlada, a pressão que estava controlada. Aí começa, hoje a gente sabe, herpes, hoje a gente sabe que câncer tem origem no emocional, Alzheimer tem origem no emocional. Então, várias e várias doenças têm origem no emocional. Então, a minha preocupação imensa hoje, é exatamente por isso que eu fiquei muito mal, assim, no início dessa pandemia, foi imaginar como os meus pacientes, como a minha turminha, ia ficar emocionalmente. Por quê? Porque eu sei se eles ficarem desequilibrados emocionalmente, eles vão ficar desequilibrados do físico. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra, uma reação em cadeia, não tem como. Então, eu valorizo imensamente o emocional das pessoas. E, infelizmente, ainda, né, tem muita gente que não valoriza. Acha que isso é besteira, acha que isso é coisa de gente fraca, é coisa de gente que não tem equilíbrio, coisa de rico, principalmente a depressão, que é um assunto que eu gostaria muito de, logo que a gente puder, a gente trazer para as pessoas esse assunto, que a depressão é um assunto muito importante, porque tem muita gente aí com depressão, que já vem no meu consultório, mais de 50% das pessoas que eu trato têm depressão. Quer dizer, aí eu fico pensando, essas pessoas hoje estão como? Né? Sim. Quer dizer, tomam os medicamentos, até aí tudo bem, mas com essa carga enorme emocional que a gente está vivendo hoje, como é que as pessoas ficam? E aí eu queria te fazer uma pergunta também, que eu achei interessante, exatamente com por exemplo, as pessoas falam assim, né, nas redes sociais, eu estou aproveitando meu tempo para arrumar minhas gavetas todas, para arrumar meus documentos. Eu acho isso ótimo, mas tem gente que não está com vontade de fazer nada disso. Nada, sim. A pessoa está afim de ficar o dia inteiro olhando, vendo filme, Aí quando vê o outro fazendo um monte de coisas, ele começa a se sentir culpado, né? Sim, inclusive. Fala assim, gente, se o meu vizinho, o meu amigo. Tá fazendo, por que eu não tô fazendo? Tô muito mal, né? Horrores. Eu tô muito mal. Não tô produzindo nada. Fala disso aí, Tatiana. Assim, é interessante você falar isso, Fátima, porque numa das sugestões que eu recebi de uma paciente minha muito querida, ela estava falando que, assim, ela tem uma habilidade manual enorme, né? Faz cada coisa linda. Aliás, eu uso sempre muitas coisas que ela me dá, assim, é uma pessoa com uma habilidade maravilhosa. E ela aprendeu essa habilidade com uma tia, que hoje, assim, essa tia já fez tudo de habilidade manual, assim, uma artista. E que hoje ela não quer fazer mais nada. Aí ela fala, tia, vamos aproveitar que a gente está com tempo, vamos fazer um biquinho de... Vamos fazer... Não quero. Então, assim, essa dificuldade de você olhar o outro, né, que sempre produziu, que sempre fez alguma coisa e que você tá vendo, tá ali, tá a olhos vistos, né? E aquela pessoa, ela, de alguma maneira, ela tá deprimindo, ela não tá legal, ela não tá mantendo o ritmo que ela sempre teve, né? Assim, Fátima, eu acho que nessa situação a gente tem os dois polos, né? A gente tem o polo da pessoa que realmente está deprimindo porque
está com dificuldade, né, ou potencializado por tudo isso, né, e o organismo está deprimindo, né? E a gente também tem o outro lado da moeda, que é a obrigação de ter que fazer alguma coisa. Então, assim, não, peraí, agora tem milhões de cursos online gratuitos de línguas. Caramba, olha, um curso de corte e costura, um curso de... Ai, gratuito. Ai, não quero fazer. Né? E assim, é obrigação de ter que estar fazendo alguma coisa. Gente, também calma. Né? Assim, a gente não tem que engolir o mundo. Né? Assim, a gente não tem que ter obrigação de ser produtivo, a gente tem que ter obrigação de estar bem com a gente. Né? Porque assim, eu vejo muito isso que você está falando, eu tenho que arrumar minha casa, eu estou arrumando as minhas coisas, como a gente orienta, né? Mas isso como uma parte, não é para também ficar o dia inteiro alisando o móvel, né? O dia inteiro arrumando gaveta. Né? E assim, uma coisa que eu percebo é que assim, as pessoas têm a ideia de que casa é espaço físico, é parede. Minha casa é a parede, é o meu móvel, é o meu quadro, né? Gente, a casa da gente é aqui. É aqui. O corpo da gente é a nossa casa. Né? Isso aqui, tudo que rodeia a gente, não é a gente. A gente vive nesse meio, mas a gente é isso aqui. Então, se a gente não está bem com a gente, se a gente não está bem fazendo uma coisa que a gente gosta, não está nada bem. Né? Então, assim, a gente precisa direcionar para estar bem com a gente, com esse movimento, com a nossa casa. E eu tenho dito muito também, e falei, acho que tem até algumas lives que eu falei isso, é a diferença da solidão, né, para o isolamento. Sim. A solidão é um sentimento, né? E o isolamento é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo esse isolamento, que é necessário, cada um na sua casa, mas às vezes, e aí que vem o grande coisa que eu também queria que você comentasse, porque, por exemplo, várias vezes a pessoa tem um monte de gente em volta e está se sentindo só. Sozinha. Está tendo sentimento de solidão. Eu mesma já experimentei isso. Sim. Né? Eu falei isso numa live esses dias. Já experimentei. Tem um monte de gente em volta, às vezes batendo palma para mim, em palestra, não sei o quê, e eu estava vivendo um momento pessoal, né? Que as pessoas falavam, poxa, mas você é maravilhosa, você... E eu me sentindo mal, porque dentro de mim estava um sentimento de solidão. Então, a solidão, esse sentimento, é o que a gente tem que evitar agora, porque o isolamento é um fato, a gente precisa estar em casa para proteger e tudo mais. A questão é que você procurar dentro da sua casa, do seu espaço físico que você tiver, é você não estar só. É você procurar o prazer. É isso que a gente está querendo falar aqui. Porque às vezes o prazer é fazer nada. O prazer é ver um filme. Passar Exatamente. o dia inteiro vendo abobrinha na televisão. Exatamente. Ou ver abobrinha no Facebook. Ou em qualquer... entendeu? Ou bater papo no telefone o dia inteiro. Às vezes não, o prazer é dizer assim, puxa vida, eu tô com aquelas gavetas há um tempão que eu tenho que arrumar, meu Deus, eu nunca vou botar em dia. Tempo. Agora eu vou botar tudo em dia. Então aquilo me dá um prazer imenso, eu vou lá, arrumo tudo, organizo as fotos das crianças, eu faço qualquer coisa, aquilo vai me dar um mega prazer. Então acho que o mais importante, ou então a própria pessoa está sozinha em casa, tá, às vezes tem muitos idosos que estão sozinhos, né, na quarentena. Sim. E às vezes, mas não está só. Porque está falando com tanta gente, está interagindo por telefone ou por vídeo. Então não está só. Então é isso que a gente quer falar, é isso que eu queria que você falasse. É buscar o prazer e fugir da solidão sentimento, né? Porque até esse nome, né, Fátima, isolamento social... É um nome ruim, né? Você fala, eu estou em isolamento social. Né? Não tem como você, que legal, estou em isolamento social. Né? É horrível, é triste, não é uma palavra bonita, né? E assim, é interessante isso que você está falando, porque quando a gente pensa em estou sozinho, esse estou sozinho tem um sentido de tristeza, de abandono, né? Eu estou sozinho, que solidão, né? Lembrei até de uma música, acho que fala alguma coisa assim, né? Mas você estar só
não significa que você está vivendo um momento triste de solidão. E é aí que eu vou voltar naquela situação da gente entender que a gente está aqui. Porque assim, olha, esse movimento de estar só, pode ser muito prazeroso. Sabe por quê? É o momento que você tem para se ouvir, para se gostar, para entender como é que você funciona e como você consegue ser resiliente, flexível, para virar essa chave, para se sentir bem junto com você mesmo. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de trocar, assim, virar a chavinha, como falam, né? Fazer a troca do mindset, né? Você pensar, será que isso pode ser bom? Será que estar só pode ser bom para mim? Né? E pode. Quando você está sozinho com você, você pode descobrir muitas coisas a seu respeito que você antes não tinha oportunidade para isso. Né? Eu também já Então, experimentei isso, porque eu sou um ser social por natureza. Eu gosto de um monte de gente em volta de mim, sempre gostei. E aí, no meu período pós, né, algumas coisas de separação e tal que aconteceram comigo, eu experimentei isso. Eu falei, gente, eu preciso aprender a viver comigo mesma, a viver sozinha e aprender a viver. Foi uma coisa muito boa, porque eu não conseguia imaginar eu vivendo sem um monte de gente em volta. Então, eu precisei aprender a lidar comigo. E aí, depois, quando meu filho Diogo foi embora para os Estados Unidos, né, que casou com a americana, 2, 3 anos, aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso ficar sozinha. Aí eu fui para os Estados Unidos, para outra cidade, sozinha, para fazer um teste. Eu falei, eu preciso aprender a viver sozinha. Aí eu fiquei sozinha numa cidade com um povo estranho. Foi em São Francisco. Numa cidade assim, fiquei 5 dias lá e aprendi, comecei a andar pra lá e pra cá. Falei, gente, como é bom ficar sozinha. É bom, né? É bom, quando eu quiser entrar numa loja, eu entro. Quando eu quiser sair, na hora que eu quiser deitar, na hora que eu quiser comer, na hora que eu quiser... Isso, é você fazer aquilo que você quer, que você gosta, no seu tempo, na sua vontade. Gente, a gente precisa aprender, a gente precisa descobrir. Né? Você que está aí ouvindo a gente, descubra se gostar, descubra ficar sozinho com você. A gente tem que estar com o outro, é claro, isso é importante, nós somos seres sociais. Mas a gente, para estar bem com o outro, a gente precisa gostar da gente. Isso é fundamental. E olha que bonitinha, Maria Molina, você lembra dela? Sim, claro. Projeto Arte de Dançar, aquela que tem um corpaço. Sim, super alto astral. Fez aniversário 70, agora, não fez? Fez 70 anos agora. Olha que coisa linda. Beijo pra você, Maria Molina, mais uma vez. E ela tá dizendo assim, muito bom, estou conseguindo me acalmar ouvindo e vendo vocês. Ah, legal! Ótimo! Parabéns! E Rose também, do Projeto Gugu, fez aniversário também esses dias. Rose também é uma parceira maravilhosa Rose. Da gente, do Ponte de Doce, que a gente também manda um mega beijo para ela, né? A Regininha parabéns, também, do querida. Projeto Gugu. Tem o pessoal aqui que está assistindo a gente. Agora, a Luciane escreveu aqui o seguinte, estamos literalmente à espera de um milagre. A fé e o medo são contagiosos. A questão é qual deles queremos espalhar. Eu quero espalhar a esperança, fé e otimismo. Parabéns pela excelente live, lindas. Legal, parabéns. Espalhar a fé, né? Que legal. Isso, né? Isso aí, ó. E já está espalhando, porque pelo seu comentário, quantas pessoas estão te ouvindo, ó. Legal, que verdade. Sigam um exemplo. E, Tatiana, olha só, a gente tem combinado que a gente ia falar em 1 hora. A gente já tem só mais 10 minutos. Olha como passa rápido. Senhor, já passou rápido isso tudo. Pois é. Então, eu tinha um monte de pergunta aqui para você, que eu vou ter que dar uma enxugada e já vou até deixar aqui uma sugestão da gente voltar semana que vem, porque eu tô vendo que tem muita pergunta, tem muita gente interessada, os assuntos são muito interessantes. É como eu falei, saúde mental a gente pode falar o dia inteiro, né? A gente pode falar, mas a gente vai ter que daqui a pouco parar, né, às 7 horas, porque é de 6 às 7, para também não ficar demais, né? Ah, a Leila Barros botou aqui, o único vírus que eu quero é o amor. A Leila legal. É uma fofa também. Leila, né? Querida, beijo. Então, olha só, como proceder quando o cuidador
também precisa de cuidado, porque ele próprio está deprimindo, Tatiana, o cuidador. O cuidador, é importante a gente colocar que existe o cuidador técnico, que é aquele que você contrata, aquele que vai embora para casa, aquele que, de certa forma, não tem um envolvimento emocional tão grande, né, que é tecnicamente preparado, ele vai lá, cuida do seu idoso e vai embora. Essa é uma, depois até a gente faz uma outra live que a gente vai dar algumas dicas de como é que o cuidador de idosos tem que se comportar perante a coronavírus, Sim, que não vai dar tempo ótimo. da gente falar agora. Mas a preocupação é do cuidador familiar, é essa que é a pergunta. O familiar, ele sofre muito quando, por exemplo, o seu idoso... Primeiro, ver a pessoa envelhecer, às vezes, já é complicado para algumas pessoas. E se envelhecer com doença, envelhecer com problema, com limitações, com tudo mais, e ainda mais nesse isolamento, essa é a pergunta. O que você tem de dicas, né, para o cuidador, né, o cuidador de idosos nesse momento? Fátima, assim, o cuidador, ele é, assim, sempre uma preocupação nossa, né? Assim, até é legal que a gente, no Point do Idoso, a gente sempre faz reuniões com os familiares, né? A gente chama os familiares para que venham até a gente, para que tirem as suas dúvidas. A gente tem muita preocupação, né, com o familiar, porque você só pode cuidar do outro se você está bem. Né? Então, assim, existe um pouco essa questão do se eu olhar para mim, se eu pensar em mim, eu vou estar sendo egoísta. Né? E aí fica aquele sentimento de culpa, eu tô cansada, ou meu familiar, ou né, me irrita, né? Eu não tenho mais paciência, ou eu não tô bem, eu tô sem dormir. Né? Assim, o que a gente vê muito é que o familiar, né, o cuidador de uma maneira geral, mas o familiar, por ficar ali o tempo todo, né, cuidando daquele paciente, né, do seu familiar, ele fica extremamente sobrecarregado, né, e tem muita dificuldade em se olhar e se monitorar e perceber e se permitir também ter sintomas, também adoecer, né? Porque sim, olha só, é só o idoso que está vivendo a pandemia? Né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, é claro que o cuidador, ele vai também passar por tudo isso que a gente vem falando, né? E ainda tem o cuidador que também é idoso, né, Fátima? Marido, esposa, filhos, às vezes. Os as pessoas filhos. estão envelhecendo muito, né? Aí Sim. tem aquela pessoa de 90 anos com um filho de 70. Pois é. Então, assim, o que eu gosto muito de falar, assim, para que você possa estar cuidando do outro, para que você possa ser um bom cuidador, você tem que cuidar de você. Olha o nome, né? Você não pode ser um cuidador para o outro. Você tem que cuidar de você. Né? Então, assim, se você, cuidador, estiver percebendo, se você estiver mais triste, se você estiver com insônia, se você estiver passando por alguma situação, algum sintoma importante, se monitore, preste atenção em você, porque você também merece ser visto, você também merece cuidados. Então, busque ajuda, sabe? Não peça ajuda só para o seu familiar ou só para o seu paciente, peça ajuda, se cuide. Tudo isso que a gente está falando aqui pro idoso também serve para você, cuidador. Né? Então, tem caso, inclusive, Tatiana, de pessoas, de cuidadores, que o cuidador morreu primeiro do que o paciente. Olha só, pois é. O cuidador estava vários, já tiveram 3. Tão desgastado, né? Todos, até mais, talvez, né? Eu digo assim, mas diretamente causado pelo estresse. O estresse da situação do paciente. Do cuidar, né? Então, o que acontece? A gente fala muito em geriatria e gerontologia, que é o capítulo à parte, e depois a gente pode também estar um dia, agora que a gente aprendeu dessas lives, a gente agora pode vai ficando fácil. Fazendo mais. Se as suas filhas deixarem, também tem essa. Hoje eles estão maravilhosos, né? A gente imaginava... Ninguém apareceu aqui ainda, né? A gente imaginava isso, que uma criança ia aparecer com a cabeça ainda. Não é? Eu falei, Tatiana... Deixa eu olhar.
Falei, Tatiana, deixa acontecer. Se aparecer uma criança, apareceu. A gente vai entender, o público vai entender. Mas, mas não apareceu. Mas eu digo assim, eu acho que o estresse do cuidador, é isso que a gente fala muito, né? O estresse do cuidador. Quer dizer, Sim. o cuidador também se estressa, gente. E às vezes o cuidador fica extremamente mal. Isso independente de quarentena, né? Sim. O cuidador pode ficar muito, muito mal. Já vejo casos aqui que às vezes o paciente mesmo, né, tá tranquilo, de bem com a vida, e o familiar desesperado, nervoso. Às vezes é o cuidador que estressa o paciente, né, Fátima? Às vezes tem gente que senta aqui, quando senta um, senta outro, eu estou vendo que o familiar está muito pior do que o paciente. Aí como lidar com isso, né? A gente tem várias técnicas, por isso até que você, como você bem disse, aqui no Ponte de Idoso a gente chama os familiares, né? Para uma reunião só com os familiares, para dar um acolhimento, que a gente chama, né, de acolhimento. A gente acolhe os familiares para dar esse suporte emocional, né? E também dar as informações técnicas, que é uma das coisas que a gente faz, né, que a gente fala, que a gente trabalha aqui no Ponte de Idoso, que a gente se preocupa muito. E como você disse, um cuidador equilibrado vai deixar o paciente equilibrado. Sim, se o cuidador faz toda a diferença. Bem informado, ele vai deixar o paciente bem, entendeu? Agora, se o cuidador tiver, aí o cuidador que a gente está falando aqui é o familiar, né? O cuidador familiar que tem esse envolvimento emocional. Tatiana, eu tenho outras perguntas para você aqui, mas a gente faltam 2 minutos só. Eu acho que foi muito gostoso. A gente, como eu disse, a gente já falaria aqui horas, né? Eu acho que a gente tem muito assunto. Mas eu queria deixar essa lembrança, antes da sua consideração final, deixar a lembrança para as pessoas. Eu queria deixar até o telefone do Ponte de Idoso, porque muita gente tem perguntado para a gente. E eu queria deixar a lembrança de que a gente está fazendo as consultas, inclusive online, né? Vocês, profissionais, até eu mesmo, se precisar, a gente é só ligar para o Ponte de Idoso, que as pessoas podem individualmente fazer as suas consultas, né? Então a gente tem deixado o telefone do Point, que é o 2613-5250, ou até o nosso celular, que é o WhatsApp também, que é o 988720642. Perguntaram pra gente também aonde a gente funciona. A gente funciona aqui em Caraí, Niterói, Rio de Janeiro, na Moreira César, 26719, né? E as pessoas quiserem informações, a gente tem site, a gente tem Instagram, a gente tem isso tudo. As pessoas podem, inclusive, se cadastrarem lá no nosso site ou até pelo WhatsApp para poder mandar, inclusive, a cadastrar. Elas passam a receber informação, todas as atividades do Point. O Point, logo depois que acabar isso tudo, a gente vai voltar com os nossos bailes, com os nossos passeios com idosos, com os nossos cursos. E eu queria que você falasse um pouco também sobre essa reunião, esse trabalho que você faz aqui no consultório, aqui no Ponte de Idoso, aqui com a gente, né, sobre os grupos de estímulo de memória. Porque a gente falou rapidamente aqui numa live dessas, qual a importância que tem da gente estar estimulando a memória dos idosos. E aí depois, outro dia, a gente pode estar até falando mais sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco, nesses minutos finais aqui, sobre esse grupo de estímulo de memória, como funciona. Tá. Assim, esses grupos, eles são semanais, né? Os grupos do Ponte do Idoso, eles são semanais. Antes de iniciar o grupo, a gente faz uma entrevista. A gente não, né? Eu, né? Eu faço uma entrevista com o paciente, com o familiar, uma bateria pequena de testagem para avaliar o perfil cognitivo desse paciente, né? E nesses grupos a gente trabalha muita memória, atividades de atenção, de raciocínio, né? É a menina dos meus olhos. Eu adoro, eu acho um trabalho lindo, o retorno da estimulação é muito bacana, sabe? E assim, eu sou suspeita, mas eu acho que vale muito a pena, é um trabalho muito legal,
tá? E se você quiser saber mais informação, assim, pode entrar em contato, a gente está aqui para tirar as suas dúvidas, tá? E é isso. Eu só queria falar uma coisa, tem 1 minuto? 30 Lógico, segundos? lógico, lógico. Não é uma coisa também assim, É, não, lógico. eu queria só assim, fazer uma consideração final, que eu acho que é importante falar isso. Eu não queria terminar isso daqui, nossa conversa, sem falar isso. O brasileiro, né, o latino, de uma maneira geral, a gente tem uma cultura do afeto através do contato. Né? Então, assim, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se beijar, a gente fala tocando no outro, né? E isso que a gente está vivendo acaba sendo um martírio para a gente, porque a gente não está acostumado com isso. Né? Assim, a maneira como eu demonstro o meu afeto para você é estando com você, é te abraçando, é te beijando, né? É te tocando. Né? E o que eu queria dizer é que assim, a gente precisa entender que o afeto ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que o contato físico. Então, um olhar, uma palavra, uma ligação, uma mensagem. Ah, hoje pensei em você. Hoje tomei um chá que eu tomei uma vez com você, eu lembrei de você. Isso é afeto. Né? E o afeto ele tem um poder terapêutico incrível, porque ele faz com que eu me sinta especial e eu faço com que o outro se sinta especial. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente se fortalece. Então, o que a gente tem hoje é essa possibilidade de poder demonstrar um afeto que normalmente a gente não faz, né? E o que eu queria falar para fechar minhas considerações aqui é assim: use sem moderação o seu afeto, sabe? Diga que goste, liga para uma amiga que de repente ficou alguma coisa ruim, sabe? Fala para o seu familiar, para o seu marido, para sua esposa, né? Distribua o seu afeto, porque assim a gente se torna mais forte. Era isso que eu queria falar. Ai, que lindo. Vou bater até palma. Isso Olha, aí. gente, eu queria dizer para vocês que a Tatiana Hertal, ela não é só uma psicóloga, ela é uma neuropsicóloga, que é uma outra especialização. Ela, além da faculdade, né, de psicologia, ela fez uma especialização nessa parte que tem muito a ver com a cognição, né, com o que a gente chama de cognição, é o estímulo cerebral, das células cerebrais, né, que são extremamente importantes. Então, para a gente na geriatria, porque às vezes com a idade mesmo, algumas células vão atrofiando, e esse trabalho de estímulo de memória é muito importante, o trabalho que ela faz, que além de lidar com a questão emocional, que é o que a gente luta muito, é também com o estímulo da memória, o estímulo da cognição, né? Então, eu acho que realmente a gente, eu quero agradecer demais a todas as pessoas. Eu estou vendo a Luzia Reis, nossa Luzia, que é a nossa mascote, a mascote do Point de Idoso, né, que tem mais de 80 anos, trabalha com a gente aqui no Point, como voluntária, inclusive, é um doce de pessoa. A Vera Jogaib também está mandando aqui um beijo para a gente, parabenizando. Tem várias pessoas parabenizando. E isso vocês podem ter certeza que não massageia o nosso ego. A gente apenas se sente mais gratificadas para que a gente possa continuar ajudando, né, mais pessoas. Então, o que a gente pede para vocês que essas lives que a gente está fazendo, elas vão ficar nas nossas páginas. Vai ficar a Tatiana vai compartilhar na página dela. Eu já compartilhei, não sei se foi. Eu acho que foi. Está na página do Point do Idoso. E a gente também vai continuar nas nossas páginas, principalmente a do Point do Idoso, anunciando as próximas lives. E como eu disse, a gente aprendeu agora, a gente vai querer fazer mais dessas, né? À medida da nossa disponibilidade de tempo, a gente poder, porque a gente fica aqui, né? É uma hora que a gente doa, né? Vamos dizer assim, mas é com coração, vocês podem ter certeza que a gente dorme também essa noite tranquila, né, Tatiana? Isso aí. Gratificada, isso aí. Porque a gente sente, quando a gente é profissional de saúde,
a gente se alimenta, é lógico que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de pagamento em espécie, mas a gente se gratifica muito quando a gente se sente útil. Não é, Tatiana? Você não Isso acha aí, isso? com certeza, com E certeza. e isso foi muito importante. Mantenham-se informados, por favor, compartilhem o máximo que vocês puderem, porque o que a gente quer é realmente ajudar o máximo de pessoas possível. Eu, por exemplo, falo na Rádio Tupi há anos, e em outras rádios também, mas eu digo assim, há mais de 30 anos que eu falo em rádio e eu aprendi isso, né? E eu gratuitamente faço esse trabalho, porque eu vi que às vezes você entrar na casa de uma pessoa, no consultório é uma coisa, quando você entra na casa de pessoa de 10, 20, 1000 pessoas ao mesmo tempo, quantas pessoas não têm acesso, às vezes, a um médico ou a um profissional de saúde, e a gente pode estar realmente entrando na casa das pessoas e ajudando. Então, a gente pede para as pessoas que gostaram, que estão gostando do trabalho da gente, compartilhem, chamem pessoas, que a gente quer isso mesmo, a gente quer ajudar mais e mais pessoas, que eu tenho certeza absoluta que tem muita gente mal em casa que está precisando de ajuda. E a gente está aqui com o coração aberto para ajudar. Então, mais uma vez, suas considerações finais, Tatiana, que a gente vai... É isso, agora. Fátima, é isso. Acho que dissemos o principal aqui. Sempre vai ficar muita coisa por falar, né? Mas agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade, agradecer aos meus pacientes, agradecer a você, agradecer a nossa equipe, né? Dar os parabéns para a Cláudia por ontem, né? E é isso. Nutricionista, que também está na nossa live, na nossa página lá, nutricionista, a Cláudia, que falou super bem, como eu te falei, mostrou até os legumes, as verduras. E olha só, que uma pessoa fantástica que está falando aqui, Carlota Esteves, está dando parabéns pra gente, excelente live. Olha, Carlota é um doce de pessoa, e Carlota é a coordenadora, presidente do movimento Longevidade Brasil. Olha que coisa linda. E ela, através do movimento dela, da equipe, elas homenagearam o Ponte de Idoso recentemente, né? Dizendo pra gente que a gente estava fazendo um trabalho legal. Então, esse tipo de comentário aqui da Carlota Esteves, parabéns, excelente live, nos deixa mais gratificados ainda, sabendo que a gente está conseguindo atingir o objetivo, embora, com certeza, nós não esgotamos o assunto. Tem muita coisa por falar. Como eu disse, tinha várias perguntinhas aqui, mas a gente vai deixar para o próximo. Deixa para uma próxima. Tempo, né? E é legal também as pessoas fazerem as perguntas também, né, Fátima? Para que a gente possa saber o que elas querem ouvir, qual é a importância desses assuntos para elas. Isso é importante para a gente também, né? Isso, as pessoas para a gente direcionar de pauta para os próximos. Para as próximas lives, mandar perguntas para a gente, mesmo que seja no reservado, a gente vai organizar aqui para a gente poder fazer, porque como eu falei, essa é a primeira semana da gente, né? A gente está começando esse trabalho. E aí tem a Elza Nascimento também, que é uma grande fisioterapeuta, uma amiga queridíssima, também está mandando aqui parabéns pra gente. Maria Molina falando que amor, que agora não perde mais nenhuma live nossa, que é esclarecedora. Isso aí, gente, isso aí. Melhor do que isso, né? Como eu disse, vamos dormir hoje satisfeitas. Melhor ainda, né? Isso aí. Ótimo. Isso aí, gente, Fátima. Um grande beijo para todos, muito obrigada mais uma vez. Contem com a gente, contem com o Ponte de Idoso. Nós estamos aqui com o coração aberto. Como eu disse sempre, o Ponte de Idoso é uma família, a família Ponte de Idoso, que a gente traz as pessoas, acolhe as pessoas, com as pessoas que estejam interessadas, inclusive, em trabalhar com idosos, assim, outros grupos, outros projetos, procurar a gente, fazer parceria com a gente, que a gente quer isso, ter o máximo de pessoas bem intencionadas, trabalhando com o Ponte do Idoso, e é isso que a gente realmente quer, né? Passar para as pessoas uma coisa boa, técnica, profissional, séria, ética. É isso que a gente trabalha. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã a gente volta às 6 horas. Nossas lives estão sendo todas às 18 horas esses dias. Amanhã a gente volta com a Glória, falando sobre a parte dentária, né, os cuidados bucais em casa. E no sábado a gente fala
com o Vinícius sobre exatamente o preço da inatividade física. Ótimo, né? isso aí, excelente. Vinícius. Mais uma vez, muito obrigada, um grande beijo a todos e até a próxima. Beijo. Até amanhã, beijo gente. no coração, se cuidem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tatiana. Tchau, Fátima. Tchau.